vocês darão uma resposta generosa e vibrante a esta convocação. Eis-me aqui. Então, eu já exercia aqui em Xaramubim a minha profissão como dentista, trabalhando na perspectiva de inaugurar o meu consultório particular. E foi dentro desse contexto que eu recebi o convite para conhecer uma empresa de marketing de rede, introduzir nesse negócio a minha irmã, a Aninha, o meu cunhado, o Gustavo, e como fazia parte da estratégia de negócio, o Gustavo já foi envolvendo pessoas da sua família também, a sua irmã, a Emily, o esposo dela, o Henrique, e foi devido a isso que nós fomos a Fortaleza para organizar um dos encontros desta empresa aqui. Mas ao chegar em casa, o Henrique e a Emily, eles durante aquela noite, madrugada, tiveram uma experiência de cunho espiritual que foi partilhada comigo na manhã do domingo. Falaram com a Aninha, com o Gustavo, perguntaram se eu tinha uma abertura para ouvir falar dessa experiência que tinham tido, e foi assim que naquela manhã de domingo nós nos reunimos na casa deles e eles contaram aquela experiência e ele teve, podemos dizer assim, uma espécie de iluminação divina. Ele conta que, como que escamas caíram dos seus olhos, ele passou a entender que aquele negócio humanamente lícito, honesto, mas tinha algo de maligno envolvido com a New Age, com a nova era, e que no final das contas acabava fazendo uma lavagem cerebral e afastando do projeto de Deus. Quando ele contou toda aquela sua experiência, sem nenhuma resistência, aquilo calou no meu coração, eu acolhi como uma verdade realmente revelada ali por Deus, e já ali naquele momento nós decidimos sair daquele negócio, tirar as pessoas que tínhamos introduzido naquele negócio também, e ao invés de irmos para o encontro daquela empresa, participarmos de um grande encontro que estaria acontecendo praticamente no mesmo horário, em outro local, é claro, naquela tarde de domingo. E esse encontro era o Queremos Deus. Eu nunca tinha ouvido falar desse encontro assim, de uma forma mais detalhada. Então, na tarde do domingo, nós fomos e lá, sim, tivemos uma experiência muito forte com o amor de Deus. O meu primeiro grande impacto foi entrar naquele estádio imenso e vê-lo repleto de pessoas alegres e em oração. O estádio estava cheio de pessoas, eram pessoas de igreja, eram católicos e cantavam com muita alegria. E me marcou muito aquele canto inicial, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. E me chamou a atenção ver que ali era a igreja da qual eu fazia parte, mas que eu nunca tinha percebido assim na sua grandeza, na sua alegria. Então ver aquele estádio repleto de igreja, louvando, bendizendo a Deus, já foi um primeiro choque em termos de religiosidade, de espiritualidade. Mas um aspecto muito importante ali no Queremos Deus também foi me perceber acolhido pela misericórdia de Deus, porque já dava para entender, pela conversa que eu tinha tido na casa do Henrique, que não estava fazendo algo bom, algo agradável a Deus, estava me afastando de Deus e afastando outras pessoas também, na busca de uma ambição, na busca de um materialismo, de uma visão egoísta da vida, etc. E, embora fazendo algo errado, Deus me acolhia com a sua misericórdia. Eu tinha experiência de estar sendo acolhido e lavado pela misericórdia de Deus. E um outro ponto era a compreensão, era como se eu pudesse ver no grande placar do estádio do Castelão que Deus tinha
uma missão para mim, e que essa missão aconteceria na minha cidade, em Quixeramobim. O que seria essa missão, o que era essa missão, eu não tinha o menor entendimento com relação a isso. E saímos dali, eu particularmente, acredito que os outros também, mas isso ficou muito forte no meu coração, com o desejo de voltar para Deus, de fazer as pazes com Deus. Então eu saí dali impulsionado, o tema era Queremos Deus na Família, e aí saí decidido, e no dia seguinte fui buscar um catecismo, uma Bíblia, o terço, e foi uma reviravolta na minha vida a partir daquela tarde de domingo. Então, depois dessa experiência muito forte, vivida no Queremos Deus, voltamos para Quixeramobim, tentando perceber o que é que Deus estava querendo fazer na nossa vida. Dentro desse processo de busca da compreensão do que Deus queria, desse desejo de rezar, de estar com Deus, sem maiores pretensões, acima de tudo era um desejo de estar próximo a Deus, de estar na igreja, de participar da igreja. Dentro desta realidade, houve um momento muito providencial. A comunidade católica Shalom, pela primeira vez, iria realizar em Quixadá um encontro que já era muito tradicional na comunidade, um encontro de carnaval, um retiro de carnaval, chamado Renascer. E organizamos uma caravana para participarmos do encontro Quixadá. Isso foi muito importante porque o Renascer, ele nos abriu uma percepção maior da nossa relação com a espiritualidade da renovação carismática católica. Nós então procuramos os padres da paróquia para nos permitir iniciar um grupo de oração, algo que pudesse corresponder àqueles nossos anseios de estarmos juntos, de cantarmos aquele tipo de música. E aí nós começamos a realizar ensaios dos cânticos da missa na igreja matriz. E a surpresa foi grande porque já naquela primeira noite, na segunda-feira, nós tínhamos em torno de 10 jovens, e esse número foi só crescendo até o ponto da igreja matriz ficar repleta, segundas, quartas e sextas, de jovens, a grande maioria jovens, com a intenção simplesmente de aprender as músicas da missa, de cantarem na missa, e nós vimos ali uma ação de Deus para atrair uma porta aberta para muitos que estavam, talvez sem entender direito, desejosos, de também, assim como nós, viver essa aproximação com Deus através da igreja. Tendo esses jovens que foram chegando, porque a gente visitava escolas, fazia momentos também de animação nas escolas, e dessas visitas mais jovens vinham para esse grupo. O grupo chamava-se Cante com a Gente, Faça Jesus Contente. Cada jovem recebia uma blusa, tinha o seu nome gravado na blusa, o seu crachá, a sua pasta com os cânticos. É algo realmente maravilhoso. Mas o fato é de que a gente começou a participar das missas, muitos jovens mesmo se aproximaram das missas. Acho que jovens que nunca tiveram esse contato assim com a celebração, passavam e via aquela música legal, uma música envolvente, alegre, que falava do amor de Cristo, do amor de Deus. E aí muitos jovens começaram a se aproximar da nossa igreja. Isso foi assim, um tempo de muita graça, porque jovens que até estavam em caminhos, outros caminhos, e começaram a se aproximar da igreja, começaram a viver o amor de Deus, mudaram totalmente. Tem testemunho disso da época. Então foi uma coisa maravilhosa, foram só bênçãos. Quando foi um dia, teve uma missa diferente, à noite. Uma missa mais animada, com músicas. E no final da missa, eu lembro bem que o Pádua, na hora dos avisos, veio o Pádua, se apresentou, e então ele convidou a quem quisesse aprender as músicas da missa, que viesse tal dia para poder ensaiar e fazer com que a missa ficasse mais bonita do que o que já era, E foi um período assim, muito enriquecedor na igreja.
né, de fortalecimento realmente da fé, da caminhada, e que nos motivava a cada dia mais a participar. Já que dentro da igreja, aquele movimento todo, já aquela alegria, onde eu não cantando nada, não sabia nada, mas gostava daquele movimento. Gostava de bater palma, cantar, fazer um movimento. E aí foi que começou a minha caminhada pela renovação. Começou com o Cante com a Gente, depois, a partir do Cante com a Gente, veio o seminário, e aí, com a infusão do Espírito Santo no seminário, eu acabei entrando no Cante com a Gente também e vivendo toda essa caminhada que a gente vive até hoje. Eu acredito que foi um tempo de muita graça, de tanta graça que nós ainda bebemos dela até os dias de hoje. Então, o Cante com a Gente, ele nos ensinou a buscar uma maturidade na fé. E crescia em nós esse desejo de iniciarmos um grupo de oração, né? E mesmo com aquele cuidado, com aquele zelo, com aquela prudência dos padres, eles nos permitiram iniciar essa experiência de um grupo de oração, já entendido de certa forma como um grupo com a espiritualidade da renovação carismática católica, pelo menos numa perspectiva de grupo aberto, como a gente chama. E esse grupo recebeu um nome bem sugestivo: Grupo de Oração Renovação para a Libertação. E aí já tínhamos uma espécie de profecia também desse chamado de unir, né, mesmo realidades de certa forma divergentes dentro da igreja, linhas de atuações divergentes, entendida como parte do mesmo corpo, né? Somos chamados a viver essa unidade, mesmo sem compreender nem de longe o que isso significava, mas já era algo que Deus estava falando. Então começamos semanalmente esse grupo de oração e fomos nos preparando para o que seria o nosso primeiro seminário de vida no Espírito Santo, que graças a Deus veio a acontecer. Aqueles que estavam no grupo de oração, ao mesmo tempo nós organizamos e participamos do nosso primeiro seminário de vida no Espírito Santo, que foi ministrado pela comunidade Shalom com a sua missão de Quixadá. E ali a renovação carismática de Quixeramobim foi se consolidando e crescendo de uma forma realmente surpreendente, né? Notoriamente sobrenatural, a ponto de que pouco tempo depois nós fizemos um outro seminário de vida no Espírito Santo, já reunindo mais de 150 pessoas, e logo depois, um pouco mais adiante, não tão longe, reunimos cerca de 1000 pessoas em um seminário de vida no Espírito Santo no ginásio da nossa cidade. Com o nascimento e o crescimento da renovação carismática católica aqui na cidade de Quixeramobim, foram se delineando essas primeiras lideranças, né? Esses jovens mais engajados que estavam ali unidos a nós nesse trabalho de evangelização junto à paróquia, e isso chamou a atenção de uma religiosa aqui da nossa cidade. Ela, missionária da Itália, estava aqui com outras irmãs a serviço, a irmã Lúcia Fantasia. E ela, vendo aquela expressão jovem de engajamento, de envolvimento, me aconselhou a apresentar ao nosso bispo, Dom Adélio, essa realidade juvenil que estava despontando, né, se envolvendo na paróquia. Inclusive era interessante porque na busca de uma clareza maior de como deveríamos viver aquele envolvimento com a igreja, nós rezamos e o Senhor nos inspirou algumas regras para os integrantes de ministérios da renovação carismática, que falavam sobre vida sacramental, vida de oração, né, busca de santidade, e a gente organizou um livretinho para distribuir com a liderança que estava ali assumindo as responsabilidades na renovação carismática católica. E a irmã Lúcia agendou uma conversa minha com Dom Adélio Tomazin, que eu não conhecia, a não ser de longe, né, nas missas aqui na paróquia, em festas de padroeiro, nunca tinha estado com um bispo, né? A minha participação na igreja era muito tímida, muito superficial, e através dessa ponte que a irmã Lúcia fez, eu tive minha primeira conversa com Dom Adélio. E foi uma conversa, podemos dizer, realmente sobrenatural, né? Porque Dom Adélio, naquela conversa,
pegou em suas mãos o livreto que nós levávamos para apresentar a ele, como a irmã sugeriu, e silenciosamente, depois de folhear, de ler, abriu sua gaveta, pegou o selo episcopal, né, e timbrou aquele livreto e escreveu uma oração, né? Entregou e lá estava escrito: Jesus e Maria façam crescer esta pequena semente. Quando o Pádua chegou, eu o recebi como uma pessoa qualquer, com o coração aberto para escutar esse doutor que eu não conhecia, mas algo me dizia: escute, aquilo que ele dirá é importante. E eu não sabia o que podia ser algo importante de uma pessoa desconhecida. Não precisaram muitas palavras para estabelecer uma espécie de sintonia misteriosa, profunda, para se compreender. Claro, os primeiros encontros foram encontros de duas pessoas que chegavam de longe, duas pessoas diferentes, cada uma chamada por Deus, cada uma portadora de uma mensagem. E eu saí dali realmente sem entender com clareza o que Deus estava querendo dizer, mas percebia que era algo grande que Ele estava confiando a nós. E Ele foi preciso em dizer: não só entregue esse livro a esses jovens, mas faça um retiro, peça ajuda da irmã, peça ajuda de um dos padres e organize um retiro para que eles se preparem e recebam essas regras, essa motivação. Esse retiro foi preparado com muito carinho por nós, pela irmã Lúcia, pelo padre Bonifácio, que nos acompanhou desde o início do grupo de oração. Aconteceu em uma fazenda aqui da nossa cidade, chamada Transvaal, e aqueles primeiros envolvidos dentro daquela realidade estavam reunidos. E um nome foi inspirado no meu coração para denominar aquele grupo, porque a gente não tinha um nome desse grupo de jovens mais envolvidos, né? Nós tínhamos o Cante com a Gente, Faça Jesus Contente, tínhamos o grupo de oração Renovação para a Libertação, mas aquela realidade nova, de alguma forma, de estarmos juntos, de nos reunirmos e buscarmos o que Deus estava querendo para nós, não tinha um nome. Então o nome que o Senhor nos inspirou foi Projeto Boa Semente. Então naquele encontro, naquele dia de encontro no Transvaal, nós passamos o dia refletindo sobre aquelas regras, exatamente como Dom Adélio orientou que fosse. E no final, no decorrer da missa, que foi celebrada em um curral, pode parecer algo assim estranho, né? Quase desrespeitoso, mas Jesus nasceu num curral. Então veja que maravilha, aquela realidade que mais adiante nós vamos perceber centrada na encarnação do Verbo, no Natal do Senhor, nascia com todo respeito, organizamos o espaço, é claro, né? Mas ao som dos mugidos, né, dos animais, ali naquela fazenda, nós tivemos uma missa maravilhosa e no final da missa, cada membro que ali estava do Projeto Boa Semente recebeu um pequeno distintivo com a imagem de um pombo com asas de águia, e ali era o primeiro sinal externo que estava sendo entregue aos membros, e podemos dizer ali estava nascendo uma primeira turma daquele projeto que depois iria se desenvolver e desabrochar numa realidade um pouco mais clara, um pouco maior. Após aquele retiro no Transvaal, realmente muita coisa mudou, houve algo de especial que Deus fez no nosso coração, porque embora já tivéssemos uma proximidade, aquele grupo de jovens, mas saímos de lá realmente com laços espirituais totalmente modificados. Nós nos sentíamos mais próximos, nos sentimos realmente
parte de algo comum, sentimos a necessidade de estar juntos e dali nasceram alguns propósitos bem concretos. Um deles era participarmos da missa próximos, uns próximos aos outros, sentados em bancos próximos, para estarmos juntos. E também um momento semanal de formação, onde iríamos estar ainda aprofundando sobre aquelas regras e procurando perceber a que nos levaria este projeto. É um projeto ele tem uma finalidade. O que era realmente esse projeto Boa Semente? O que é que Deus queria para nós nesse projeto? Então, participamos da missa juntos, vivemos momentos de fraternidade juntos, a gente vivia inventando motivo para estarmos próximos e participarmos desses momentos de formação. Mas era uma coisa muito forte, assim, era um sentido de pertença, era um sentido de família diferente ali, não era uma... É tanto que as regras vieram depois de elas serem vividas. Primeiro nós vivíamos e depois elas se tornaram regras, né? Não foi o contrário, as regras vieram e nós vivemos, era o contrário. Eu lembro que eu ainda estava terminando o ensino médio, eu e a Anne Welles. Nós fazíamos estágio à noite, menino, isso é uma coisa de louco mesmo. Como nós fazíamos estágio à noite, estava todo mundo na missa, nós íamos no intervalo do nosso estágio, correndo de bicicleta lá para a igreja só para consagração e voltavam. Era o desejo que a gente tinha de estar na missa, mas que naquele momento a gente não podia. Era coisa muito assim, a gente sentia que era uma graça especial isso tudo, sabe? Uma graça especial. Às vezes, quando a gente percebe hoje, né, que se tem a facilidade para missa, né, e às vezes a gente não vai aproveitando no caminho, é muito triste, porque era aquele ardor, aquele fervor, aquela... De se doar pela igreja, de estarmos em tantas pastorais. Meu Deus, quantas pastorais a gente estava ao mesmo tempo. Muitas pastorais, assim. E os padres sabiam que podiam contar conosco, sabiam. Como ia crescendo cada vez mais em nós um desejo de algo mais, de cada vez mais se doar na igreja, de participarmos mais ativamente, de termos uma vida de oração cada vez mais intensa, mais constante, mais profunda, a gente não sabia dar nome a isso. E não estávamos encontrando, dentro daquilo que já estávamos vivendo, o suficiente para responder esse apelo do nosso coração. Então, olhando em torno, a única realidade que parecia corresponder àquilo que nós nos sentimos chamados era algo muito novo, até a nível geral do Brasil, não era muito conhecido, que era uma comunidade carismática, um tipo de comunidade, um tipo novo de comunidade. E o que nós tínhamos assim muito evidente próximo a nós era a comunidade católica Shalom. É a referência que nós tínhamos, né? A comunidade Shalom, através do Moisés, através da Emília, estavam animando aquele Queremos Deus que eu participei juntamente com outras pessoas, é claro. O Renascer, que nós assistimos, participamos, vivemos em Quixadá, foi organizado pela comunidade católica Shalom. O nosso primeiro seminário de vida no Espírito Santo e as primeiras formações de aprofundamento foram ministradas também pela comunidade católica Shalom. A missão de uma comunidade desse tipo próxima a nós, em Quixadá, era da comunidade católica Shalom. Ou seja, tudo indica que este chamado que nós estamos sentindo no nosso coração é um chamado para fazer parte da comunidade católica Shalom. Era essa compreensão que nós tínhamos. Portanto, nós fomos buscar essa aproximação através de um caminho vocacional. Então, o Shalom, ele tem, como muitas comunidades têm, todo um processo vocacional de encontros, de discernimentos, e nós, aquele primeiro grupo, pelo menos uma parte deles, eu particularmente e outros também, fomos trilhar essa busca de discernimento com essa compreensão de que iríamos possivelmente ingressar na comunidade católica Shalom. Porém, os pensamentos de Deus muitas vezes não são os nossos, né?
e a gente precisa ir entendendo o que Deus quer dizer. E dentro desse acompanhamento vocacional, eu particularmente fiz o processo do início ao fim, mas em uma das conversas com o missionário que me acompanhava naquele momento, era o Nicodemos Costa, ele, na conversa, em oração, dizia, senti no coração que eu precisava conversar com o fundador da comunidade, com Moisés, porque estava percebendo que Deus estava querendo algo diferente, que ele não conseguia discernir o que era e que seria importante conversar com Moisés, seria nessa conversa que eu teria uma maior clareza. Desde aquela primeira vez que nós rezamos, vi no seu coração uma novidade. Via já desde então que você não era Shalom. Desde aquele primeiro acompanhamento no vocacional. Via desde então que Deus já colocava algo novo no seu coração. Que Deus já fazia brotar uma novidade para a igreja. E já me alegrava com aquilo. E nas vésperas do encontro final, do retiro final, que faz parte do processo, eu consegui essa audiência com Moisés e foi algo também muito especial, porque ao partilhar tudo que estávamos vivendo, toda essa intensidade da renovação carismática em Quixeramobim, essa liderança jovem chamada a uma doação total que parecia ser uma consagração, o Moisés, mesmo sem saber sobre o nome do projeto, a gente não chegou a falar sobre isso, com esse detalhe, ele trouxe uma moção que vinha ao coração dele, em que ele dizia o seguinte, eu sinto que é como uma semente. E essa semente, como toda semente, precisa desabrochar para que se dê a conhecer. Então pode ser que seja a semente de uma nova missão da comunidade católica Shalom, pode ser, porém, a semente de algo novo, de uma obra nova que Deus esteja suscitando. E aí a gente precisa esperar o tempo de Deus. E foi daí que essa semente desabrochou em uma outra perspectiva que não era aquela que nós até então tínhamos. E aí, mais uma vez, Dom Adélio tem uma participação muito importante com relação a isso. Eu escutei Pádua nas suas ideias, no seu pensamento, mas sabia que a semente era aquilo que ele pensava, mas sobretudo aquilo que Jesus pensava, que era mais importante. E eu entendi uma coisa, eu tinha uma missão, que era aquela de deixar a semente crescer pela força do Espírito. Depois daquela conversa primeira que eu tive com Dom Adélio, eu passei a ter conversas praticamente mensais com ele. Dom Adélio passou a ser o meu diretor espiritual. Em uma das conversas, Dom Adélio disse para mim que seria importante que eu escrevesse todas as inspirações que Deus estava dando ao meu coração, e foi falando coisas grandes assim, você não vai estar aqui para sempre, né? Então é importante que aqueles que vierem depois de você possam saber exatamente esse caminho que deve ser trilhado. E pelo que eu já tinha ouvido, já tinha começado a ler mais um pouco as realidades espirituais, participando da igreja, participando desse caminho vocacional no Shalom, e eu estava começando a entender o que é que Dom Adélio estava querendo dizer. Só que isso não estava nem de longe no meu coração, assim como uma pretensão, uma fundação, uma congregação, uma comunidade. Mas percebia nas palavras dele que ele estava fazendo um paralelo, inclusive quando ele citava os exemplos, né? A minha congregação, o meu fundador, e aquilo me enchia de temor. Eu via que era algo grande demais e que eu não conseguia alcançar aquilo. Inclusive essa tarefa que ele me dava de escrever, de registrar as inspirações de Deus. E aí Dom Adélio me orientou a fazer um retiro, dessa vez agora um retiro pessoal, para recolher essas inspirações e buscar um discernimento daquilo que Deus queria para mim, para aqueles jovens que estavam reunidos dentro desse projeto Boa Semente. Pádua entrou
não sei quanto conscientemente, ma entrou nesse fluxo vital, entrou, se sentiu chamado para abrir uma janela à igreja, para ele se abrir para jovens, rapazes, moças, pessoas até de uma certa idade, um mistério. Porque os da boa semente são portadores de um dom misterioso de Deus. Deus chama, Deus convida, Ele precisa novidade da igreja. E esse retiro, depois de buscarmos aonde seria, pensamos em um seminário, pensamos em um santuário, esse retiro acabou acontecendo de novo numa realidade rural, numa casa de uma família em uma pequena fazenda. Para quem estava buscando um encontro com um rei, com o rei por excelência, não podia ter um lugar melhor do que o castelo. Então esse retiro aconteceu exatamente na localidade de Castelo, uma localidade rural aqui da nossa cidade de Xeramobim, e na casa de uma família. Novamente uma referência ao Natal, essa realidade da encarnação que acontece no seio de uma família. E indo para aquele retiro pessoal, a irmã Lúcia, mais uma vez, entra na nossa história, ela que estava sempre presente, e entrega a mim uma série de pequenos conteúdos, cartões. Era muito próprio dela fazer esse tipo de motivação, sempre procurando animar, ilustrar, tudo com essa riqueza de conteúdos que a igreja tem. Mas dentro deste pacote, né, de motivações, de incentivos, havia um livreto contendo as homilias do Papa João Paulo II no Brasil, quando ele esteve no Brasil. E dentre essas homilias tinha uma que ele tinha ministrado para os jovens do Mato Grosso, que era toda uma homilia baseada na parábola do semeador. Quando ali no contexto do retiro, lá naquela família, naquele quarto, naquela casa, uma das irmãs da misericórdia, a irmã Gabriela, era quem levava a comunhão, a Eucaristia diariamente. Fiquei isolado, os jovens não sabiam onde eu estava, procurei realmente me recolher. Quando eu li em oração a homilia do Papa João Paulo II, falando para os jovens, era como se o Papa estivesse traduzindo aquilo que havia no meu coração e que eu percebia que tinha também no coração dos outros jovens. Tanto que essa homilia, eu vim de lá com os outros escritos que Dom Adélio tinha me pedido, eu vim de lá com ela reescrita, refeita, agora na primeira pessoa. Quando o Papa dizia, vocês, jovens, são chamados a isto, eu reescrevi, nós somos chamados a isto, assumindo aquele anseio do Papa João Paulo II para os jovens do Brasil. Inclusive, ele, no final da homilia, como que pedia a Nossa Senhora uma graça especial, uma resposta àquele apelo que ele estava fazendo, e nós nos reconhecemos, se não como a única, uma das respostas que Nossa Senhora deu para o Papa João Paulo II naquele pedido. Era aniversário do seu pontificado, e nós nos percebemos como um desses pequenos e humildes presentes que o Papa recebeu pelas mãos de Nossa Senhora. E eu voltei daquele retiro e reuni os jovens, e ali nós publicamos para eles aquilo que veio ao nosso coração. Nós somos chamados a ser uma comunidade. Inclusive o espírito da obra, que é essa homilia reescrita, tem textualmente esta frase, né? Somos chamados a ser uma comunidade. E levei essa partilha também para o Dom Adélio, tive uma conversa com ele. Claro, naquela hora, ao falar para os jovens, uns vibraram de alegria, outros choraram, um ou outro ficou sem entender direito, indiferente, até se afastou do projeto. A quase totalidade permaneceu nessa busca de entender o que Deus estava querendo para nós. Quando ele voltou do retiro, ele sentiu que nós íamos ser comunidade. Quando ele anunciou que nós seríamos uma nova comunidade,
Aí algumas pessoas deixaram de xixi. Eu lembro que o padre fez uma enquete. Eu tenho essa enquete aqui ainda guardada, né? O que nós achávamos que ia ser esse projeto? Se ia ser comunidade ou não, se ia ser só um grupo mesmo. Nós éramos muito imaturos, né? Muito crianças. Aí uma parte achava que ia ser comunidade, outra parte achava que ia ser só um grupo mesmo. É tanto que depois, quando nós descobrimos a vocação para uma nova comunidade, muitos daqueles já saíram. Naquele dia eu lembro que a gente teve uma dinâmica que tinha Nossa Senhora, e quem botasse lá uma resposta da Nossa Senhora, sim, nós vamos para a comunidade. Isso foi assim, a gente queima roupa, e a gente não sabia como era. Era realmente um tempo de se lançar no Espírito. A gente não sabia como era, a gente foi chamado um retiro que a gente não sabia onde era, que foi o Transvaal, o primeiro, e sempre assim, se lançar sem estar preocupado com o dia de amanhã, sem saber, e as nossas respostas eram sempre movidas pelo desejo do Espírito. E assim foi nascendo tudo. E nessa conversa com o Dom Adélio, quando eu repassei o resultado do retiro, ele se dispôs a vir a Quixeramobim, veja que maravilha, para estar com esse grupo de jovens e nos orientar o que fazermos diante disso que Deus está direcionando para este projeto. Então, Dom Adélio esteve aqui, era um dia 16 de julho, era um dia de Nossa Senhora do Carmo, e o Dom Adélio, mais uma vez, faz um paralelo com a sua história vocacional, com a sua congregação. Ele diz do tempo que São João Calabria passou para ter esse reconhecimento por parte da igreja, ter toda a clareza para o início da família calabriana, mas ele dizia, eu não estou dizendo para vocês esperarem de braços cruzados, esperarem de uma forma passiva. Vão vivendo, continue se dedicando, continue seguindo os passos que Deus está indicando para vocês e aguardando que a graça realize a obra no tempo certo e da maneira certa. Entre esses jovens que compunham o projeto Boa Semente e que nós já tínhamos agora essa compreensão que o objetivo era a fundação de uma comunidade, inclusive com esse respaldo do bispo dessa possibilidade, Dom Adélio orientou que esse momento só deveria acontecer, deixarmos de ser projeto Boa Semente para sermos comunidade, quando algumas pessoas dentre aqueles jovens, se fosse da vontade de Deus, tivessem um chamado a uma dedicação maior, a uma dedicação total àquela nova realidade. E tivéssemos também um local onde eles iriam viver essa experiência de vida comunitária. E ficamos aguardando que isso acontecesse, como Dom Adélio orientou, vivendo a intensidade da nossa vida de igreja, da nossa vida de oração pessoal, de oração comunitária, e realmente alguns rapazes, algumas moças começaram a sinalizar esse chamado de uma vida comum, de uma vida de consagração, e só faltava quem iria acolhê-los, né? Então a gente esperava que fosse um padre, uma religiosa. Ficamos esperando que aparecesse esse ou esses personagens para que pudessem permitir essa experiência de vida comunitária. Mas a providência de Deus foi conduzindo em outro sentido e eu comecei a perceber no meu coração esse chamado. Eu tinha pouco tempo de casado, né? Não partilhei no primeiro momento isso com a minha esposa, até que mais adiante, no momento oportuno, eu a chamei para uma conversa e coloquei para ela esses sentimentos no meu coração. E fiquei surpreso quando ela disse que estava sentindo o mesmo chamado, né? Então isso foi muito importante porque não seria de maneira nenhuma possível que eu trilhasse esse caminho sem essa confirmação, sem essa adesão do coração da Adilena, da minha esposa. E aí nós fomos ao Dom Adélio, eu e a Adilena, apresentar a ele esses sentimentos do nosso coração.
esses impulsos que a gente percebia vindo de Deus. Fomos assim um pouco temerosos, achando que Dom Adélio talvez até fosse nos repreender, mas Dom Adélio vibrou com aquela nossa conversa e fomos fazer um discernimento de quem iria iniciar essa experiência conosco. Foi montado um grupo de rapazes, um grupo de moças, eles se encontravam regularmente para rezar, né, usavam branco. E desse grupo, então, de jovens, rapazes, moças que estavam conosco buscando esse discernimento de quem iria fazer uma experiência de vida comum, foram discernidas 4 jovens. E essas 4 jovens, com a permissão dos pais, com a bênção também dos padres, se dispuseram a fazer conosco, comigo, com a minha esposa, um ano de experiência comunitária. E aí nós fizemos então esse propósito e o dia discernido para nascer essa nova realidade foi o Natal. E aí na madrugada do Natal de 97, nós, eu e minha esposa, Dilena, fomos de casa em casa, recolhendo essas 4 jovens que esperavam na calçada de casa com uma velinha acesa, lembrando aquela imagem das Virgens Prudentes. E vivemos assim aquela madrugada de Natal e iniciamos em uma casa comum a experiência de vida comunitária. Naquele Natal nascia conosco ali naquela experiência interna e com os demais que continuavam numa realidade externa, nascia a comunidade mariana Boa Semente. E aí nessa madrugada, quando nós iniciamos a experiência de ser comunidade mariana Boa Semente, que foi esse ano de 97, Natal de 97 a 98, para nós foi algo assim de um passo muito grande na fé. Porque nós, por mais que o padre já tínhamos falado com a gente, colocado a experiência, nós não tínhamos, acredito que não, a clareza do que Deus nos esperava nessa experiência comunitária. Então foi ali que a gente foi aprendendo com a graça de Deus, aí desenhando o carisma da comunidade. A vivência já tinha as regras, mas o que Deus esperava da comunidade mariana Boa Semente? Dentro das regras, dentro da rotina da casa, dentro da experiência comunitária. E vendo a Ana Érica falando, aberta ao Espírito Santo nesse momento, o que me vinha ao coração, o desenho do que foi essa experiência, era verdadeiramente do barro que vai para as mãos do oleiro, né? Nos deixando realmente barros, pessoas frágeis, pessoas que o barro que geralmente não tem muito valor, mas o barro que vai para as mãos do oleiro sem saber direito o que ele vai fazer ou sem saber de nada do que será feito, mas que confia e se abandona nas mãos daquele que está tocando ali no barro. E eu acredito que foi isso que aconteceu conosco. A única certeza que a gente tinha no coração era que existia um amor que nos consumia, um amor que nos chamava, um amor que nos impulsionava a dar um passo a cada dia, um amor que reunia pessoas diferentes, com jeitos diferentes, outra mais extrovertida, outra mais voltada para a pregação, outra mais introvertida, mais voltada para a oração, mas era isso que Deus queria de cada um de nós. Ele queria as nossas diferenças para montar um carisma, porque um carisma ele é construído, ele nasce para que muitas pessoas sejam tocadas e para muitas pessoas sejam salvas através do testemunho. Então ele sabia que precisava do jeito mais orante de uma, do jeito mais espontâneo, mais carismático de outra. E é assim que eu vejo que Deus desenha a nossa vocação. A nossa vocação não só é carismática, mas a nossa vocação é pastoral, é carismática, é o serviço ao pobre, é a vida de oração, a vida contemplativa. E é essa a beleza do nosso carisma.
tarde, ou bom dia, ou boa noite. Não sei quando você passará este vídeo. Estou muito feliz de ser presente nesta forma. Um pouco preocupada para o idioma, porque não sei se consigo expressar-me da maneira certa, que seja de português, espanhol, italiano, português, é todo um idioma assim. Mas estou feliz para ser com vocês. Meus parabéns por esta data. 25 anos não são poucos. É uma etapa muito importante. Todo o caminho que fizeram até agora penso que necessitou da cruz. Para poder caminhar e alcançar a 25 anos, a cruz é fundamental. E Maria nos ajudou e está ajudando a vocês a continuar o caminho. Quero enviar com muita alegria o meu abraço para a comunidade Mariana Boa Semente. Foi muita alegria estar com os membros da comunidade aqui e conhecer mais vocês. Eu já conhecia a fama, por sinal boa fama. Não é só boa semente, é boa fama. E desejar a vocês muita felicidade, fidelidade ao carisma, fidelidade à igreja, seriedade no segmento de nossos filhos. Que Deus abençoe, santifique a vida de todos os membros dessa comunidade, que ela possa ser sempre esse sinal luminoso no coração da igreja. A comunidade mariana Boa Semente é recebida com grande alegria na fraternidade das comunidades. Primeiro pela origem de vocês, depois por todo o trabalho já realizado, pela presença, eu diria, santificante de Dom Adélio. Nós estamos muito contentes de recebê-los. E o que nós queremos é que realmente, sob a proteção de Maria, vocês sejam a boa semente que precisa ser semeada em todas as partes desse Brasil, na América Latina e do mundo, mas especialmente nesse Nordeste, né? Tão necessitado de tantas coisas, que vocês sejam a boa semente. Na verdade, assim como Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, Ele também pode dizer que Ele é a semente. Se a semente não for caída no chão e não morrer, ela não produz fruto. Jesus é a semente. Minha palavra é essa: continue a semear a semente, Jesus, no coração de tanta gente. Há corações que são um terreno preparadinho. A semente, você sabe que é ótima, é excelente. Só falta quem semeia. Que vocês o façam. E que a bênção de Deus recaia sobre cada um e sobre os trabalhos que o próprio Senhor quer que vocês realizem. Bênção de um Deus Todo-Poderoso,